Bem-vindos ao Não Bate Bem da Bola, mais um episódio e desta vez temos connosco Ricardo Pinto. Ricardo é historiador, é ateu, é de esquerda, vá lá, é portista, nem tudo é mau. Ricardo, obrigado por teres vindo, e obrigado por teres aceitado este desafio e ter participado participar nesta amena cavaqueira. Ahm, Já é uma amizade que leva alguns anos, sempre vai se intensificando e vou sabendo mais sobre as tuas histórias e tinha a certeza que te queria aqui presente para falar sobre os teus problemas da tua vida, porque é para isso que isto serve, para falar de problemas, mas relacionar isso com o teu amor ao Futebol Clube do Porto, que partilhamos esse amor. Portanto, tenho já uma pergunta para te fazer que acho que é importante. Qual é o teu maior medo para o futuro? É cair numa depressão ou o Porto ficar em quarto lugar e cair para a Conference? Qual é o maior medo neste momento? O meu menor medo é o Porto cair para o quarto lugar. O teu menor medo? Sim. Entre todos os medos que há, esse é o teu menor medo. Dentre os dois que disseste é. Entre os dois. Sim. E qual é o teu maior medo neste momento, então, entre esses dois? É cair numa depressão? Não tenho problema, não tenho medo de cair numa depressão. Qual é o teu maior medo, então? O meu medo é tudo o que está relacionado com as minhas filhas. As tuas duas filhas, As minhas duas filhas, sim. que é a Leonor e a? Carolina. Leonor e Carolina, muito bem. Portanto, uma vez, o Bruno Nogueira, se não estou em erro, em nota de definição, diz uma vez que quando teve a filha dele, o filho, acho que é a filha, mas acho que bom, não sei, não é relevante. Ele quando foi pai, melhor dizendo, é quando percebeu o que é medo. Partilhas É. dessa afirmação? É o único medo que eu tenho neste momento. Aliás, eu digo muitas vezes, lá em casa, se pudesse escolher uma imagem do futuro, não é? Eu escolheria uma imagem do meu funeral em que elas estivessem lá. Isso queria dizer que eu tinha morrido, não é? E elas tinham estado lá comigo até ao fim. Ou seja, nunca lhes tinha acontecido nada de mal. Sim, a maior E dor que deve haver para uma é o pessoa meu, é, é o- é o ver meu único um. medo, é acontecer-lhes alguma coisa. Sim, mas Portanto, se eu pudesse ver acontecer no algo. futuro que eu tinha morrido e elas estavam lá, quer dizer que elas tinham sobrevivido a mim. E, portanto, E lá está. nunca teria passado por... E sobreviver a uma relação contínua contigo é difícil. Portanto, ainda por cima é isso, não é? Também é. Exatamente. É. E no meio de toda, pronto, toda a tua vida, de algumas dores também relacionadas com a tua família, que tu sempre mostraste esse amor à família, onde é que o Futebol Clube do Porto entra nisto? Onde é que o amor ao Futebol Clube do Porto nasce? Qual é a maior razão de existir desse amor que tu tens? O meu amor ao Futebol de Porto, eu penso que será através do meu pai. Não é? Ninguém nasce, eu nasci Porto. Não, eu fui para o Futebol de Porto graças ao meu pai. Meu pai era da Arouca, veio viver para o Porto e era portista e começou a levar-me ao futebol desde muito pequenino. Eu lembro-me quando o futebol... Portanto, na Constituição, Não sou assim tão quando eras velho. pequeno. Ah, tinha ideia. Não sou assim tão Tinha ideia. velho. Ainda no pelado. Ainda Ainda- pelado. Aqueles recortes de jornal. Tu apareces não. lá na foto. Quando, quando é inaugurado o Estádio das Antas, eu ainda faltavam 20 anos para eu nascer, portanto não sou assim tão velho. Mas lembro-me quando o Futebol Porto é campeão 19 anos depois, Em com 77. 77, 78, com Pedroto Sim. e Pinto da Costa. E eu estava lá, muito pequenino, mas estava lá com o meu pai. Ele levava-me sempre, passava-me por cima dos torniquetes para não pagar bilhete, Claro. não havia lugares E bem. sentados. E, portanto, começou por aí. Quando ficavas no famoso Depois, peão. sim, no peão. No famoso No peão. peão. Aliás, há uma história, quando a última vez que o meu pai foi ao futebol, foi uma célebre final da Taça de Portugal. Foi marcada para o Estádio das Antas. Ah, sim. E depois, 83, depois Sim, sim. a final era Porto-Benfica. E o Benfica não queria jogar nas Antas, porque era o campo do Porto. E o Porto recusava-se a jogar noutro sítio. Já Pinta Exatamente. Costa como presidente. A primeira vez que vi essa história foi no livro do Pinto da Costa. 31 anos de presidência, 31 decisões. Algo assim. Pronto, eu chateei o meu pai o máximo que pude para irmos ver o jogo. Ele não queria porque era 750 escudos do bilhete. Era muito caro.
Isso está mais ou menos quanto? Era no peão. Mas o Era o bilhete era o bilhete mais barato que havia. Mas quanto é que daria hoje em dia? 50 escudos não chega a 5 euros. Sim. 5 Na altura também era 5 euros diferente. 1000 escudos, pronto, era muito dinheiro. Aí ele acabou por ir comigo, perdemos, ainda por cima, nas antas, foi uma humilhação. E ele disse: nunca mais vou ao futebol, e nunca mais foi. E nunca mais. E a partir daí comecei a ir sozinho. Meti-me na claque dos Dragões Os Azuis. Dragões Azuis, sapatarias beleza, Exatamente. bela camisola. daí... Essa camisola não é verde, podias ter trazido. Não, Não é- Essa camisola é mítica. branca. Essa camisola é daquelas coisas magníficas. É mesmo ouro. Nós, pronto, como nós já privamos, há uma história que eu gosto muito de te ouvir falar, que é o dia em que foste ao treino do Porto. Foste ver o treino, passaste o dia nas Antas e que foi um dia muito marcante para ti. Por isso, gostava de te ouvir falar sobre essa história. Sim, eu ia ao treino muitas vezes. Sempre que podia, ia lá. Mas naquele dia Tu moravas aonde? eu morava à beira do campo da Inatel, Ramaldo. Sim, moravas em Ramal. Sim, A minha família morou na rua São João Bosco, morei ali. antes de eu nascer. Eu nunca morei lá. Sim. Mas sim, Pronto, estás sim, a dizer a história? morei ali até casar. Nasci e morei ali. Então, a minha avó, que vivia connosco nos últimos tempos, pronto, morreu. Foi 3 de abril de 1986. Não viu o Porto campeão europeu. Não viu, nem sequer viu o Porto bicampeão nacional. Mas O Porto tinha sido campeão nacional na época anterior, com o Arthur Jorge. não, mas o Porto não foi bicampeão nacional. Foi. Não ganhou nada. Em 87 o Benfica fez a douradinha. Não, isso seria o tricampeonato. O 85 e 86. Sim, Sim, sim. O Arthur Jorge, porque Tá bem. campeão nacional ao fim de 6 anos. Certo. Pinta Costa esteve 3 anos como presidente até ser campeão nacional, não é? Verdade. Portanto, não queiram já que o André Vilas-Boas seja campeão no primeiro ano. E já entramos Na política. Já entramos na parte política do Futebol Clube do Porto. Opa, guarda isso para a Assembleia Geral. Veio a propósito, eu nem sou sócio. Não posso ir lá. Veio a Não posso ir propósito. lá. Pronto, e a minha avó morreu, vivia lá em casa e eu não sabia. Foi uma noite terrível, a noite toda, e ela morreu de madrugada. O meu pai não me disse nada e disse-me: queres ir ver o Porto? O treino do Porto? Então levou-me lá de manhã para o Estádio das Antas, deu-me dinheiro para almoçar e disse: venho buscar-te ao fim da tarde. E estavas tu ali a almoçar uma vitela com o Fernando Gomes. Almoçaste com os jogadores, ao menos. Não A brincar contigo. Mas sim, mas estavas ali, porque tu passaste lá o dia. Vi o treino, como habitualmente via. E como tinha de ficar lá o dia inteiro, não é? À espera do meu pai. Portanto, fiquei à espera deles. Cada jogador saiu, eu ali a falar com eles. Tive uma assinatura do Adler, por exemplo, falei com o Futre. Que eu não dava por uma assinatura do SAMU agora. Isso é mais fácil. Falei com o Arthur Jorge, que foi o último a sair, e ele distinto e distante. Eu era o único que estava lá, já toda a gente tinha ido embora. Portanto, cumprimentou-me, boa tarde. E depois almocei lá Não vais para o Benfica. almocei nas disseste. piscinas, que o Porto tinha piscina na altura, no Estádio das Antas. E depois passei lá a tarde toda, completamente vazio, não havia lá ninguém. Não havia telemóveis, não havia nada. Estava lá de um lado para o outro. Até que o meu pai me veio buscar no fim do dia. E eu perguntei-lhe: oh, pai, como é que está a avó? Pronto, e ela disse: está a descansar. Pronto. São aqueles Na verdade já tinha morrido antes de eu ir. Já tinha morrido de madrugada. Tu achas que esses eufemismos, está a descansar, é uma estrela no céu, esses eufemismos ajudam a perceber ou achas que só piora? Não, no meu caso nem ajuda nem piora. É-te indiferente. É Estás a indiferente. pensar, que pergunta de merda estás a fazer, pá? Tem muita maneira de dizer: faleceu. Não faleceu, morreu mesmo. Exato. Eu também não gosto muito o termo faleceu, também me irrita um bocado. É isso o idoso. O idoso irrita-me. É o velho, pá. É um velho. Ou morreu de doença prolongada. Essa Não, também é muito é cancro.
Exato. Chamem os nomes às coisas. Mas então, tu aqui tens o teu amor ao Futebol Clube do Porto, tu também demonstras essa tua relação com a família. Quais são os problemas de saúde mental, e o que é que te perturba mais na tua saúde mental? De onde é que vêm as tuas dores? Relacionado com o Futebol do Porto, eu era um miúdo muito estranho. Sempre fui. Tu ainda és. Está bem. Tu ainda és. Mas já não sou miúdo agora. Não, és só estranho. Sou só És só estranho. estranho. Mas era um adolescente muito estranho e houve uma certa altura em que a única coisa que eu tinha era o Futebol do Porto. Era a única coisa que me ligava ao mundo. Pronto, e foi assim durante uns anos. Durante a adolescência eu não tinha um amigo. Não tinha ninguém. Eu estudava no Garcia da Horta. Sim. Nos intervalos estava sozinho. Se calhava de algum professor faltar, eu estava ali uma hora sozinho. E o que é que te ocupava os E a pensamentos? única coisa que me ocupava era precisamente o Futebol do Porto. Aquilo que eu já disse, né? Salvou-me um bocado a vida, porque era a única ligação que eu tinha ao mundo real. Mas não gostavas das pessoas? Não gostavas de falar com pessoas? Não gostavas de estar com pessoas? Como também já sabes, não é? Eu vim a descobrir há cerca de 2 anos que sou autista. Pronto, São coisas da moda. Tu agora, eu sou autista. Não é da Estou a moda. brincar Eu já era autista na altura, mas não sabia, não é? Exato. Na altura não se falava dessas coisas. Mas o que é que o Ricardo, sem saber o que tem ou o que deixa de ter, o que é que o Ricardo, adolescente, sentia? Tu vias os outros miúdos da escola. Porquê é que não falavas com as pessoas? Era sobretudo a timidez. Eu fui. Pronto, somos 4 irmãos, mas a irmã a seguir a mim tem mais 10 anos do que eu. Portanto, eu fui criado quase como filho único. E. Pronto, Aproxima-me um bocadinho o microfone. Pronto, fui criado quase praticamente como filho único. Aproxima mais um bocadinho. Esta Regi é muito chata. Olha, vem aí. Regi, vem aí. Olha, está aqui. Eduardo, diz olá às pessoas agora. Ele não está a se mexer muito, então acho que deixar assim estático vai ficar bem. É, pronto. Continua, Rico. Continuou. Pronto, eu era mesmo muito tímido e tinha vergonha, tinha dificuldade de relacionar com as pessoas. E era isso. Mesmo que eu quisesse, às vezes convidavam, vem para a nossa beira. Eu não queria, mas não queria, não conseguia. Não conseguias, não? Era uma limitação tua. Era, porque quando é que tu era o que eu estava a dizer, fui criado quase como filho único, só ali com a minha mãe, praticamente, nem fui ao infantário. A minha mãe não trabalhava, estava em casa, e eu estava sempre com ela e, portanto, sempre tive muitas dificuldades, ainda hoje tenho, de lidar com pessoas da minha idade. Por isso, se calhar contigo não tenho, exato, porque tu és mais novo. Lá está, para sentes até superior. Mas te badameco, 25 anos. É por isso que lidas comigo. É por isso que ainda lidas comigo. Isto depois de hoje ele não me perdoa. Mas Ricardo, tu sentes que já ultrapassaste um bocado isso? Agora já. Já sentes já, porque agora tenho outras preocupações, exato, não é? as tuas preocupações agora são maiores. O que é que te aflige mais em relação às tuas filhas? Achas que é só o facto de serem filhas, ou a história e o crescimento delas deu-te razões para te sentires que tens que preocupar mais? Não. É tudo o que lhes pode acontecer, independentemente do resto, não é? Ouvi uma frase uma vez, há uns anos, que é: a nossa vida está sempre por um fio, não é? Desde que nascemos até morremos, é muito fácil morrermos. E com as minhas filhas é exatamente isto. A mais velha, por exemplo, que agora está no 10º ano, está no balé teatro, no Coliseu, sai de casa de manhã, vai apanhar o autocarro, atravessa a rua, depois vai sozinha para o Porto. E tu ficas com o coração nas mãos? Pode acontecer tanta coisa. Tu pensas nisso diariamente, sim. Diariamente, muito tempo? Muito tempo. E às vezes de noite. É a tua maior aflição? Não se consegue dormir, por exemplo. É. E para o ano a mais nova também vai ser igual. E é dobrar. Quer dizer, que idade é que tem a mais nova? Tem 14.
Vai fazer 15 agora, vai para o 10º Dão-se ano. bem? Dão-se bem? Não, é. Irmãs. Irmãs, lá está, é Estão sempre a chatear. típica. É. Então, lá está. E há outra forma de Mas ser não irmãos. passam uma sem a outra. E muito bem. Percebo perfeitamente a dinâmica. E sentes que o Futebol Clube do Porto continua a ser uma parte essencial da tua vida? É, mas é menos agora. Pronto, é útil naquelas fases, mas já não é bem a mesma coisa que era quando eu era miúdo. O que é que tu sentes em relação a isso, em relação à importância que o Futebol Clube do Porto tem na tua Na vida? minha vida atual, pá, na minha vida atual, pronto, fico muito contente quando o Porto ganha e é uma festa, não é? Mas quando perde, eu quando casei com a Noémia, eu, às vezes estava uma semana inteira que não falava em casa. O Porto perdia, não falava, Percebo. não falava. Pronto, já não é assim. Não é? Jesus. Ah, ok, foi isto. Isto caiu-me. Ok, pronto. Tudo bem. É hóstia. Se eu dividir isto um bocadinho, dá para comer. Pronto, hoje em dia, se o Porto perder, opá, olha, ganhassem. Eles é que o ganham. É verdade. É verdade, eles é que o ganham, pá. Mas estavas a falar de. Estavas a falar de não falar quando o Porto perdia. E já o meu pai era igual, também não falava em casa quando o Porto perdia. Exato. E então desde 83, não, zero. Em 83 deve ter sido péssimo. Da Taça de Portugal. Foi muito mal. Isso foi um mês sem falar. Foi muito mal. Mas estavas a falar sobre essa forma de lidar com a derrota. Eu não sei se tu sentes isso ou não sentes ou se não sentes, até porque eu não sou tu, portanto é um bocado difícil saber o que tu sentes, mas eu tenho muito uma sensação que é quando o Futebol Clube do Porto perde, se eu estiver num mau momento, é quase como o Futebol Clube do Porto acompanhar-me na minha própria dor. É estupidamente narcisista pensar isto, não é? Ora, daqueles 11 indivíduos, ou 5, ou 7, depende de qual é o desporto, ou 6, estou a esquecer do vôlei, aqueles indivíduos que estão ali com as cores que eu gosto, perderam e eu penso em mim. Portanto, é estupidamente narcisista este pensamento. Mas eu sinto um bocado isso, às vezes que é. Uma vez os adeptos do Borussia Dortmund fizeram uma frase quando o Borussia Dortmund estava muito mal, a lutar para não. Acho que era a lutar para não descer a certa altura da temporada, já foi há uns bons anos, e era uma frase a dizer: se tu cais, eu caio contigo. Eu sinto às vezes um bocado isso, quando eu estou nos meus piores momentos e se o Futebol Clube do Porto não está num bom momento, que tem sido mais vezes do que eu gostava nos últimos 10 anos, eu sinto muito essa coisa de, ao menos esta dor é partilhada com aquilo que eu mais gosto, que tirando pessoas, obviamente, família, tirando essas pessoas essenciais na vida, é a coisa que eu mais gosto na minha vida. Tu não sentes isso, de que acompanha a dor? Tenho consciência que é uma relação um bocado egoísta da minha parte. O Futebol de Porto é aquele que está sempre ali. Exato. Está sempre ali para mim. Não é? Nunca vai falhar. E depois o meu grau de relação com o Futebol de Porto a cada momento vai depender sempre do meu estado naquele momento. Não é? No fundo, tem sido sempre assim ao longo dos anos. Se estou muito em baixo, se calhar vão-me ligar mais ao Futebol Clube do Porto. Vai variando, É. mas sentes mas o Futebol Clube do Porto está sempre Mas lá está presente. sempre lá, está sempre lá. Está sempre lá presente. É aquele amigo que está sempre lá quando é Para os preciso. bons e para os maus momentos. Não são os jogadores, não quero saber dos jogadores para nada, nem dos treinadores, nem dos Não queres saber dos jogadores, não é bem assim. nem dos adeptos. O Futebol de Porto opa, É um todo. É difícil de falar para quem está de fora. Estavas a dizer aqueles jogadores que é quem é um todo. Mas o Futebol de Porto não é os jogadores, nem é o Futebol de Porto. O Porto é o Porto. É. Eu O acho, nosso Porto. Isso aí partilhamos. Mas isso, acho que todos os adeptos devem pensar o mesmo. eu acho que sim, todos os adeptos acabam por pensar o mesmo do não seu. não é o Porto, é os outros. Sim, os que não interessam. Sim, sim. Mas estava-te a perguntar sobre o. Estavas a falar do. Não são os jogadores, mas há um ídolo. Há um ídolo. Houve. Houve. Não deixa de ser. Sim, eu tive jogadores de que gostei muito ao Mas há- longo dos mas anos, há um- sobretudo o Gomes e o Madjer. Míticos. Sim, mas ídolo mesmo foi o
Mike Walsh. Claro. Começar, Típico Mike Walsh. ainda vive no Porto. E vive no Porto? Vive no Porto. Fazia a mínima ideia. Escolheste bem o teu ídolo. Ele ficou Foda. muito É que eu famoso. já era ídolo antes de ficar a morar no Porto e não fazia a mínima ideia que estava a morar no Porto. É, porque ele depois do Porto foi jogar para o Salgueiros. Durante 2 ou 3 anos. Eu estive a ver há pouco tempo E nunca saiu do o Porto. 0-0, o Mike Walsh. Por acaso estive mesmo. Ele ficou muito famoso porque a mulher dele teve 4 filhos, 4 gêmeos. Quando ele era jogador do Porto. Foi a primeira vez que o Porto foi tetra. Em 82, 83, a mulher dele teve 4 filhos. Portanto, 4 gêmeos, que é raríssimo. Póquer. É póquer. Que é raríssimo. Acredito. Pronto, ele ainda foi campeão nacional, foi bicampeão nacional. E no ano em que Porto é campeão europeu, ele foi jogar para o Salgueiros. Pronto. Exato, não chega a ser campeão europeu. Não chega, Exato, a, exato. Não chega a ser. Para todo desgosto. Sim, Essa coisa que tu gostavas que ele tivesse sido gostava. o ídolo. Sim, gostava. Que tu usas o nome dele ainda, não é? Por aí. Ainda uso nas Tu- redes sociais. O típico username Mike Walsh. Mike Walsh. Muito bem. Mas fala-me essa história é muito boa. Foi dia 1 de Abril de... Não sei, deve ter sido de 82, por aí. 1 de Abril de 82. Provavelmente. O que é que a tua irmã... Que A partida minha a tua irmã te pregou? e a minha prima disseram-me que ele tinha ido embora do Porto. Eu tinha 11 anos, por aí, eu chorei muito. Pronto, e depois disseram-me que era dia 1 de Abril, dia das mentiras. Disseram mesmo que tivessem dito... Tinhas 11? Pai, 11? Devia ter mais ou menos. Portanto, É quando ele jogava no Porto. 11 anos. Portanto, isso seria o equivalente a dizerem-me que o Hulk ia embora do Porto aos meus 11 anos. Foi o único jogador que eu... Lá está, isto para ti é ridículo. Tipo, o Hulk já faz parte da minha idade idosa, não é? Tu já eras idoso em 2011. Mas o Hulk foi o jogador que me custou. Foi aquele jogador. Depois dele não há nenhum jogador. Há um, não sei porquê, eu fiquei mesmo triste de ele ir embora. Foi o Otávio. Não me perguntes porquê. Não faz sentido. Porquê? Hã? Porquê? Pá, não sei, pá. Eu sentia que ele é daqueles, pá. É daqueles que tu entras a ganhar com uma mentalidade daquelas. Eu acho que é daqueles que me custou ver. Porque eu gostei do crescimento dele no Porto. Às vezes as pessoas falam o Otávio, os anos que ele teve no Porto. Calma. Maioria dos anos não foi essencial. Maioria dos anos não foi. Ele foi sempre melhorando. Eu gosto dessas histórias. Vai ir melhorando ano após ano. Ele melhorou sempre, o Otávio. E eu gosto muito do Otávio, mas não é só uma questão de gostar, porque há jogadores que eu gostei mais e não me custou nada ir embora. O próprio Hulk vai embora, eu fiquei muito triste dele ir embora, mas só vi um jogo depois dele ir embora, que foi um Zenit Sevilha, ou Sevilha Zenit, na Liga Europa, estava a dar na SIC, se não estou em erro, por isso é que eu vi. Deve ter mesmo dado na SIC para eu ter visto, que ele marca um golaço no meio da rua, um golão mesmo. E é o jogo que eu tenho memória depois de ver. Eu desligo muito dos jogadores quando saem do Porto. Eu não tenho essa coisa de depois acompanhar jogadores e tal. Zero mesmo. Eu também não. Aliás, o único jogador por quem chorei mesmo foi o Mike Walsh, mas porque era miúdo. Aliás, foi por essa altura apareceu uma gata lá em casa. E eu chamei-lhe um gato, eu chamei-lhe Mike. Depois descobrimos que era uma gata afinal. É Maica. E ficou Micas. Micas é muito bom. Vira Micas. E porquê é que se chama Micas? E teres que dar a volta. Era o Mike Walsh. Porquê que não lhe chamaram Walsha? Não sei. Era mais giro. Walshinha. Mas pronto, também estende-se a... Portanto, gatos. Tens animais agora? Sim, 4. 4 animais? 4 gatos. Não estou a contar contigo, atenção. Sim. Eu sou um gato também, mas 4. Pronto, já começamos a entrar no autoelogio. Este narcisismo destes tripeiros, pá. É o que é. Tens 4 gatos? Como é que se chamam? Como é que chamam? Futre? Não. Tem relação ao Nenhum Porto? deles tem ligação ao Porto. Eu já não quero saber desta. Tinha nada. um que era o Luís André, Era o Luís André. que apareceu lá por alturas das eleições. Eleições que legislativas? Não estou a Das ver. eleições para Para a para a presidência presidência do do Futebol Futebol Clube do Clube Porto. ano passado, em 2024, ele apareceu nessa altura. Então eu dei-lhe o nome de Luís André. Luís André.
Ele Desapareceu passado já uns foi de pôr? tempos. Já foi de pôr, gato? Ainda não. Não foi de sei pôr. dele, desapareceu de vez. Desapareceu de vez. Não era nosso, andava por ali apenas. Não gostou de ti. Se calhar não gostou do nome. Não sei. Se Se calhar calhar não gostou do nome. Tinhas-lhe ter chamado Nuno Lobo. Era muito meiguinho. Muito bem, Ricardo. Como é que tu sentes que vai ser daqui para a frente a tua relação com o Futebol Clube do Porto? O que é que tu achas? Nem queiras saber, queda-te. O que é que tu Já sabes, achas? mas não se pode dizer, não é? Para já. Ah, Sabes, parece que ainda não podes, mas pronto, em breve vai-se poder falar sobre essa questão e vai ser talvez o teu grande contributo. Sentes que é o teu grande contributo à nação portista? Hum, tu ter-te debruçado tanto sobre um projeto que mais tarde vir-se a saber, falta muito para ser lançado. deve faltar para aí um mês. Um mesito. E isto deve ser lançado antes, portanto, está a ser gravado em finais de março. Está a ser gravado em finais de março, portanto, isto antes de finais de abril há de certamente estar lançado. Sentes que é o teu grande contributo à nação portista? Sentes que é a tua dedicação ao Futebol Clube do Porto? Porque não é só uma exposição de factos que tu estás a fazer. Deu-te muito trabalho. Estiveste ali à volta, Sim, alguns noites sem anos. dormir, anos de dedicação. Sentes que isso em primeiro lugar, para mim, é uma prova de amor ao Futebol Clube do Porto. Incrível, porque são muitos anos dedicados e nem todos temos a mesma forma de demonstrar o amor ao clube, mas eu acho que isso é uma forma é não é, como é que é? Indesmentível. O teu amor ao Futebol Clube do Porto é indesmentível nessa questão. Sentes que é o teu grande contributo ao Futebol Clube do Porto? Em vida? Acho que é. Em vida. Parece que vai morrer amanhã, não é? Parece que vais morrer amanhã. Nunca se sabe. Nunca se sabe, exato. Mas acho que é. Achas que morres amanhã? Não, achas que é? Ok, então estou a brincar. Porque assim, há um conjunto enorme de informações que até agora eram desconhecidas. Na verdade, nunca se fez a história da fundação do Futebol do Porto. Só se está a fazer agora. Pronto, e lá está, sentes que isso é o teu grande contributo. Eu acho que sim, embora, como dizem os treinadores, não é? E os jogadores, eu sou profissional, portanto, também estou aberto a fazer a história de outros clubes. Tu tens esse amor à história. Claro. Uma pessoa que fala como é que era. Há aquela grande questão. E que nós. Lá está, eu não tenho tantos dados como tu em relação a isso. Mas que eu percebo o argumento do Sporting, dos 24 vezes campeões nacionais. Pronto. Tu já disseste que se calhar não é bem assim, porque a Liga Experimental realmente teve uma grande importância e as pessoas queriam um fim do Campeonato de Portugal. E o teu argumento é, não, até porque houve uma capa que acaba com o aborto. Sim. Mas tu que disseste. Havia um jornal do Porto que chamava aborto ao Campeonato de Portugal. Exato. Era meia dúzia de jogos no final da época, depois do Campeonato da Liga acabar, já ninguém queria saber. Mas antes era importante. Era muito importante porque era o único. Exato, era o único. Portanto. E até ser o único, penso que deve ser considerado. Então achas que devia ser Campeonato de Portugal e depois começar-se a contar a Liga Experimental? Sim. E retirar o Campeonato Nacional da equação? O Campeonato de Portugal da equação? Naqueles 4 anos, sim. Não foi 3. Não, foi 4. Foi 4. Que o Porto até ganhou o primeiro. Ganhou o primeiro. Depois o Benfica é tricampeão. O Porto ganhou o primeiro campeonato. Ganhou o primeiro Campeonato de Portugal. Ganhou o primeiro Campeonato da Liga. E ganhou o primeiro Campeonato Nacional. Duas pessoas cultas a falar do futebol dos anos 30, não é? Lá está. É o importante neste momento. Ainda não era nascido, não discutir. Tu não eras? Não era. Então estava a falar disso para quê? Pá, muda de assunto. Mas por acaso, eu tenho um amigo meu que, pronto, gosto muito às vezes de ver a história do Futebol Clube do Porto, as datas importantes na história do Futebol Clube do Porto, e tenho um bocadinho essa panca, não é? De ver às vezes jogos do passado, os jogos dos anos 80, dos anos 90. Eu gosto de ver os jogos como se fosse agora, para ter uma ideia de como é que era, como é que não era.
E eu tenho um amigo meu que fala muito dos anos 80 e 90, e quem nos ouvir falar pensa que nós temos 40, 50 anos facilmente. Facilmente. Que é uma coisa um bocado doentia até. Somos muito saudosistas. Um bocadinho como uma vez eu falei contigo, porque há uma coisa que não me irrita-me, é um fenómeno em si, que eu alinho nesse fenómeno, mas reconheço que é um fenómeno estranho, é as camisolas retro. Na altura, vocês não davam importância às camisolas. Sim, não, na altura não. Não davam. Agora toda a gente quer as camisolas de antes. Eu não dava. Mas sentes que era generalizada essa não dar importância? Até porque só havia a loja azul. Só havia a loja Só havia loja azul no estádio. no estádio. Não havia mais nada. Portanto, não havia aquele costume, aquela coisa aí quando a camisola vai ser lançada e tal. Não, acho que não. E a camisola laranja com o dragão azul? O que é que achavam na altura? Feia como à noite? Epá, eu não sei, sinceramente não lembro o que é que achava na altura. Porque o pessoal... Eu acho que não achava nada. Como assim? Tinhas opinião? Não era um assunto. Não. Eu queria era que o Porto ganhasse. Era que a bola entre. É. Mas e bem, eu percebo perfeitamente isso. Eu só tenho duas exigências. Interessa ser campeão, não é? Eu só tenho, não, tenho três exigências. É que o clube não vá à falência, que era um bocado chato o clube deixar de existir. O clube não ir à falência. É a bola entrar e os equipamentos serem azuis e brancos nas riscas verticais. Aí o símbolo bordado. Símbolo estampado. Pá, é muito feio. Parece um autocolante. Sabes que a primeira equipa, a primeira fotografia oficial do Futebol Clube Porto, em 1906, são 8 camisolas dos 11, 8 são brancas com colorinhos vermelhos, Sim. outra vermelha, completamente vermelha, Mas era de guarda-redes. guarda-redes, e depois só há duas. Não era vermelho. Ele é Cor de vermelho. vinho tinto. Não, Eh, cor de vinho tinto. e depois Não digas vermelho. há duas azuis e brancas, em 11. Que digo eu no meu livro que acho que aquilo não correspondeu propriamente a nenhum jogo. Até porque aquilo não foi tirado a nenhum campo, foi tirado num estúdio qualquer. Aqueles típicos estúdios de 1906. É. Foi aqui. Não há Foi ni- aqui provavelmente. que a primeira Não há nenhuma fotografia indicação de que da tenha, equipa. Exato. aquela equipa tenha Estás jogado. bravo. Não há nenhuma indicação de que aquela equipa tenha jogado em algum jogo. Pode ter havido, mas a imprensa não noticiou. Lá está, já éramos perseguidos pela imprensa em 1906. É tudo contra nós. É a mania da perseguição. Exato. Não, eu tenho, atenção. Tipo, Aliás, Calimeiras, não é? Calimeras, professor Navais. Que dizem, Houve referência à professor Navais aqui. É o nosso elo de ligação. O nosso grande elo de ligação. Se nós nos conhecemos, é porque um dia o professor Navais me convidou para escrever no Aventar. É a grande razão de eu ter entrado no blog e que implementou na minha vida o termo Calimeros. E é verdade, nós adeptos de futebol, adeptos de clubes, somos muitas chorões. Pá. só pelo facto de te ter conhecido já valeu a pena isso. Exatamente, porque o que eu Navais. escrevo, tu deves pensar: E quem é do que convidou esta Aventar. besta? Que raio de liberal é este? Eu não leio o que tu escreves. Pois lá está, pronto. Já partimos para o insulto. Ainda queria. Pronto, acabou. Não há mais condições. Não, não, Ricardo, olha, quero-te agradecer pela tua presença. Agradecer por teres aceitado este convite, este desafio. Visto que és uma pessoa tímida e que é verdade que se mantém a tua timidez, porque tu és uma pessoa muito discreta, és uma pessoa muito na sua e acho que tens muito para contar. Acho que as pessoas, quer gostem, quer não, vão admirar também a tua dedicação ao clube e a tua dedicação em forma de livro, por teres debruçado, teres procurado mais, teres visto além do que já nos foi dado. Tu procuraste mais. Acho que tu gostas tanto disso que não sentes bem a importância, porque a verdade é que a dedicação ao Futebol Clube do Porto e mostra muito o teu amor, mostra que tens muito tempo livre também. Começa a arranjar hobbies, por amor de Deus. Que por estar a procurar tantas coisas de jornais do início do século XX é uma parvoíce. Mas mesmo assim, pá, olha, obrigado pelo livro que vais lançar, que eu faço questão de não ler. A brincar, já li? Até porque já leste, Já não é? li? Foste os primeiros a ler. E é um privilégio para mim ter sido dos primeiros a ler o livro. Acho que é uma
um bonito contributo à história do Futebol Clube Embora do já Porto. esteja muito modificado desde essa altura. Sim, eu agora não vou ler mesmo mais. Não vou Aliás, ler. Nem falo mais contigo. Eu só tenho andado a falar contigo para fins comerciais, que é para tu vires aqui, claro. dares aqui umas boas histórias e pronto, é para isso que tu serves. Está bem? Agora vais-te reduzir à tua insignificância Muito obrigado. e vais para casa assim de requitó. Quem é que dizia de requitó? Havia alguém da minha família que dizia de requitó. Acho que é requitó. Mas pronto, olha, Ricardo, obrigado por teres vindo. Este foi o episódio que se conseguiu, infelizmente na minha presença, não é? Mas pronto. É o episódio que se conseguiu de Não Bato Bem da Bola. Gostas do nome? Acho que É um bates bem da nome bola. inspirado. Acho que bates bem Eu da não bola. bato muito Não, bem não da bates bola, mesmo. Estás não. no sítio certo, estás no sítio Não certo, eu bato. também não. Mas tu também não. Ai não bates Mas mesmo bem estamos da bem. bola. Mas pronto, olha, foi o que se conseguiu. Obrigado por terem assistido a este episódio. Obrigado, Ricardo, também. E até uma próxima.